o cidadão tem vontade, muitas vezes, né, quer cumprir, mas depois não há da parte das autoridades uma orientação mais precisa de como é que ele deve seguir. A verdade, o que acontece é a questão da não aplicabilidade desses instrumentos. Para que os instrumentos se possam fazer sentir, é necessário que os mesmos sejam aplicados. Quando olhamos para a Talatona, percebemos que alguma coisa depois não correu bem. Porque ela depois está ladeada pela informalidade. Em algum Exatamente. momento, a implementação do projeto teve alguns constrangimentos. E nós, Angola, precisamos também definir que alvo nós queremos, que futuro nós realmente queremos para o nosso país. E os planos também vão ditar isso. Se nós definirmos o norte, os planos nacionais vão definir isso, os que vão seguir vão obedecer a isto. E nós vamos saber para onde nós queremos ir. O nosso país... Sejam todos bem-vindos ao Urban Talk, esse nosso espaço de conversa, partilha de ideias e de contributo para que possamos ter cidades melhores e sociedades mais inclusivas daquilo que é o exercício da arquitetura e do urbanismo, daquilo que são os princípios da boa convivência nas cidades. Esse é o nosso espaço de debate, esse é o nosso espaço de reflexão. Hoje trazemos aqui duas convidadas mais do que especiais, a doutora Altina Samuel, jurista de formação, especialista em direito tributário, e a arquiteta Nerica Isaías, que é especialista em design de interiores e em modelação em 3 dimensões. E o arquiteto Kilson já é o nosso residente, nosso parceiro, nosso companheiro de todas as batalhas. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Vamos falar do parque imobiliário que foi constituído em Angola nas últimas 2 décadas. Essencialmente depois da celebração dos Acordos de Paz, né? Aquilo que foram as atividades do pós-guerra, que se iniciou em 2002 e pronto, e vimos seguindo até as últimas 2 décadas. Naturalmente, nesse período, houve aqui uma explosão do ponto de vista da construção. Constituímos aqui, nestas 2 décadas, um parque imobiliário bastante robusto e, coincidentemente, quer seja os desafios da reconstrução nacional, juntamente com a prosperidade financeira que nós vivenciamos durante cerca de 10 anos, estamos a falar em decorrência das altas dos preços do barril de petróleo, entre os anos 2004 até 2014, mais ou menos. Tivemos ali uma prosperidade financeira que permitiu que pudéssemos então constituir esse parque imobiliário. Tivemos muitas construções, quer seja de âmbito de iniciativa pública, quer seja de iniciativa privada. E com o advento, então, com a abertura económica em função da paz que nós alcançamos, também houve aqui uma adesão massiva de empresas estrangeiras, de muitos expatriados, o que naturalmente obrigou a que tivéssemos aqui edifícios de escritórios mais modernizados, e então assistimos àquele desfile de gruas no centro da cidade, com muitos prédios envidraçados, que deram lugar, que substituíram alguns edifícios já mais antigos. Este foi mais ou menos o primeiro momento, né, que nós atravessamos. Depois tivemos aquela explosão dos condomínios, né, em Talatona, que indicava mais ou menos também já alguma prosperidade, e aqueles que conseguiram escalar do ponto de vista financeiro. E na última vaga deste boom imobiliário tivemos então a febre e a construção das centralidades, um pouco por todo o país. Então é mais ou menos à volta disso que nós vamos falar. Sejam bem-vindos, bom dia. Como é que estão a passar? Bom dia, arquiteto. Bom dia. Quero agradecer o convite que nos foi formulado
E também saudar de forma extensiva a nossa audiência, que se mantenham em companhia até o final do nosso podcast. Nerica? Bom dia e também obrigada pelo convite. E é um privilégio estar aqui para conversar sobre o tema que estamos a debater. Ótimo. Kilson já é nosso companheiro. Não posso falar bom dia. Bom dia. Bom dia. Pronto, o nosso bom dia já é efetivo, né? É de eterno. Mas pronto, eu se calhar ia começar mesmo com o Kilson. Pronto, eu fiz aqui essa pequena introdução, mas o Kilson, como olha muito para a questão dos números, podíamos aqui tentar olhar para... pelo menos até 2014, né? Pese embora depois os outros 10 anos também tenham beneficiado, a nível daquilo que foram as receitas petrolíferas, a produção do PIB, nesses anos, naturalmente que o setor da construção contribuiu significativamente para o PIB que fomos tendo ao longo desses anos, o que permitiu também irmos sempre consecutivamente apostando neste setor ao longo daquela primeira década e depois nós pudéssemos constituir esse parque imobiliário que nós temos. Sim, é verdade. Nós temos que entender que a nossa economia é marcada pela variação do preço do petróleo, só porque nós somos, por excelência, exportadores desse produto e é muito dependente disso, né, dessa flutuação. Eu acho que é incontornável falarmos do parque imobiliário sem tocarmos no Plano Nacional de Urbanismo e Habitação, que é um plano, né, que é um programa do governo entre 2008 e 2009, em que visava comatar um déficit que ainda existe, é verdade, e que depois distribuía, né, diria, algumas responsabilidades, quer do setor público, quer do setor privado, para que estes pudessem construir unidades habitacionais. Pronto, o programa desenvolveu-se, teve o seu ápice, diria eu, nessa altura em que foram construídas as centralidades, essencialmente as de Luanda, né, como eu destaco aqui, a do Quilamba e também a do Sequelo. Mas por alguma razão parece-me que o programa, até pelos números, porque na altura indicava-se a necessidade de construir 1 milhão de fogos, dos últimos relatórios que nós tivemos acesso, o número não foi atingido, não é? Por muitas razões, porque depois do boom veio a crise e mantivemos-la até os dias de hoje e houve uma espécie de refriamento, pelo menos parte do investimento público, e isso também é denunciado pelos níveis de investimento. Desde 2017 até o presente houve um decréscimo do investimento na habitação. Portanto, estamos a ter agora a conclusão de alguns projetos de iniciativa pública. A iniciativa privada, nesse período, já na altura do plano, indicava-se que a iniciativa privada teria a responsabilidade de construir 12%, ou seja, 120 mil unidades. Construiu um bocado mais da metade do que isso. O grande problema é que a maior parte dessa iniciativa, reservou-se ao segmento médio-alto. Miguel referenciou o Talatona. A Talatona é um exemplo exatamente disso, em que uma espécie de PPP entre o Estado e um privado surtiu algum efeito. O que são PPPs? Parcerias público-privadas. Estamos a falar, por exemplo, da Edurb e a Odebrecht. Okay. Foi esse veículo utilizado para transformar Talatona no que ele é hoje, pelo menos aquela parte consolidada dos condomínios e tudo mais. Mas depois, do que nós percebemos é que a iniciativa pública assumiu o maior protagonismo, porque o privado, depois com a crise, refriou e atendia um núcleo, um público-alvo que depois ficou saturado. Ou seja, depois começamos a perceber que em alguns momentos havia um estoque de imóveis por arrendar ou por vender, pronto, que fez também, de alguma maneira, o preço descambar. Mas depois meio que assumiu-se, ou presenciou-se um vazio, que foi preenchido pela informalidade. Se nós verificarmos, aqui tendo Luanda como exemplo, a maior parte do tecido construído é informal. Já falamos sobre isso em alguns episódios. Cerca de 80% é informal. E esse tecido informalizado constitui, na maior parte das vezes, a matéria construída que nós temos nas nossas cidades.
Tem que se fazer, na minha opinião, uma avaliação do programa, porque os números indicam que a iniciativa pública deve ter construído perto de 350 mil unidades, mais coisa, menos coisa, mas o privado referiu-se. O privado identificou um alvo, que na altura era média, a classe alta, e ficou-se por ali. Só que o déficit habitacional, alguns números indicam que o déficit habitacional que nós temos é de mais de 2 milhões de unidades, ainda está por preencher, o que levanta todo tipo de desafios, desde a questão da posse da terra, né, da questão da própria legalização do imóvel, da questão da segurança jurídica pela ausência de instrumentos de ordenamento de território. Ou seja, estamos num cenário preocupante, porque quando não há a questão da segurança jurídica, não há investimento. Não é? Ou seja, ninguém vai investir num cenário em que não tem certeza do que o seu investimento, para além de ter retorno, não tem um revés por disputas em tribunais, e não tem um revés em que a decisão do tribunal, por exemplo, possa ser e deva ser justa. Então, o cenário é esse, né, do parque que nós temos. Depois podemos aprofundar mais alguns detalhes. Mas, em princípio, é isso. Nós temos um déficit que precisa de ser preenchido, precisa de ser resolvido. Como? Essa é a questão. Então, estamos aqui para tentar apontar alguns caminhos para isso. Pois é, obrigado, Kilson. Doutora Altina, o Kilson falou há bocadinho da questão de ausência de instrumentos de ordenamento do território. Ao longo destas 2 décadas e desse parque que nós constituímos, né, o parque imobiliário, será que eles andaram em paralelo com a observância do que dizem os instrumentos de ordenamento do território? E nós também já vimos falando reiteradamente isso ao longo dos vários episódios. Os instrumentos de ordenamento do território são aqueles documentos, são aqueles planos urbanísticos que visam orientar o crescimento das cidades, né, a ordenação dos nossos territórios. De toda essa massa construída que nós tivemos, temos aquela formal, que são as centralidades, os condomínios. Formal no sentido de que, pronto, tiveram ali algum desenho, né, algum planeamento. Mas a formalidade não se esgota só no desenho como tal e na construção conforme está o desenho. A formalidade também reside na questão do cumprimento daquilo que são as normas voltadas para o ordenamento do território e urbanismo, né? Nessas 2 décadas de grande massa construída que nós vivenciamos, eles andaram em paralelo? Obrigada pela questão, arquiteto. Dizer que Angola é um país que tem muita legislação. Acredito ser de conhecimento geral esta frase, do que o que mais temos são leis. Angola sempre legislou sobre questões relacionadas aos direitos fundiários, sobre questões relacionadas à aquisição, regularização dos direitos fundiários. A problemática reside no facto de que essas leis não dão-se a conhecer. As administrações, infelizmente, que enquanto representantes locais do Estado, a que também referir que o Estado, enquanto Estado, fazemos parte todos nós, e os elementos do Estado, a população, o território e o poder político soberano, para que possam desenvolver as suas atividades a nível local, é preciso que tenham representatividade. E essa representação vê-se no âmbito nacional, no âmbito provincial e no âmbito local. No âmbito nacional, vamos encontrar o executivo, não é? No âmbito provincial, vamos encontrar os governos provinciais e no âmbito municipal, vamos encontrar as administrações. Então, cabia às administrações e à EGTI, enquanto administração indireta do Estado, no caso a EGTI, e a administração enquanto administração direta do Estado, controlarem a conformação destas construções ao plano urbano. O que quer dizer que existiam, sim, planos urbanos, que era o plano diretor municipal, isso existe. Existiam planos urbanísticos, mas não existia a sua aplicabilidade.
Então, posso referir que não há ausência de lei, mas ausência de fiscalidade e aplicação destes planos, no caso. Pronto, a doutora falou aqui da EGTI, a EGTI que surge em 2015, né? E conheceu a sua extinção em 2024. Entretanto, naquele período anterior a 2015, em que houve uma maior avalanche de construções, já havia essa... Portanto, já estávamos bem servidos em termos destes instrumentos de planeamento territorial e eles depois andaram em paralelo com essas construções, ou seja, tudo que se constituiu, né, em termos de parque imobiliário, desde os arranha-céus lá no centro da cidade, os condomínios em Talatona, Benfica, Camama, Futungo e depois as centralidades, obedeceram a alguns planos urbanísticos já. Não existia a EGTI, mas existia a administração, não existia a EGTI, mas existia os governos provinciais, existia o poder legislativo, que é a nossa Assembleia Nacional, que dita então esses instrumentos que vão depois a posterior, né, junto do Ministério do Urbanismo, Ambiente e Habitação também, o próprio Ministério do Território. Então, nunca estivemos ausentes de legislações que indicassem, né? Nunca estivemos ausentes dos instrumentos, no caso, que indicassem que caminho se devia seguir. A verdade, o que acontece é a questão da não aplicabilidade desses instrumentos. Para que os instrumentos se possam fazer sentir, é necessário que os mesmos sejam aplicados. Porque leis, instrumentos temos instrumentos a níveis nacionais, instrumentos a níveis provinciais e os instrumentos a nível municipal. E as instituições estão aí. Então é necessário que essas instituições façam o seu devido trabalho, não é? Deem a conhecer que estas leis existem e todos aqueles que pretenderem adquirir um direito fundiário obedeçam previamente os planos já concebidos pelo governo. Porque quem concebe esses planos é o governo, a partir das suas representações, que já referi aqui, quer a nível nacional, a nível provincial e a nível municipal. Bom, então o que podemos aqui entender é que, efetivamente, tem havido ou houve no passado a observância destes instrumentos na fase de implementação dos projetos e dos licenciamentos também. Não, o que vamos perceber é que esses instrumentos existem, mas não são devidamente aplicados. Não foram devidamente aplicados. Não são devidamente aplicados. Porque uma coisa é não termos instrumentos que ditam sobre determinada orientação. Outra coisa é nós termos um instrumento, mas no âmbito da aplicação não é aplicado conforme devia ser aplicado. Porque a questão do plano é como se tivéssemos uma casa. Antes de construirmos uma casa, primeiro planeamos como é que esta casa vai ser. Então, com o plano é a mesma coisa, porque nós, enquanto Angola, né, o nosso território é estimado em 1.246.700 km ao quadrado. Esta é a nossa delimitação, este é o nosso território. Certamente o governo tem um plano para este território. O governo sabe quais são os terrenos que são concebidos, né? Quais são os terrenos que são concedíveis para o privado, quais são os terrenos que não são. Se nós não tivéssemos legislação, então até as florestas nós devíamos estar a conceder aos entes privados. Então o próprio Estado já sabe que uma floresta, espaços litorais, por serem espaços que estão no domínio público do Estado, estes não devem ser concedidos aos particulares. É porque existe um planeamento. É porque o Estado sabe o que conceder e o que não conceder. É porque desde sempre houve um plano. Esse plano existe. Há planos de que esta é uma zona florestal. É uma zona litoral. Então, faz-nos crer que desde sempre os instrumentos existiram. O que não há mesmo é a fiscalidade, em parte, não que não haja na totalidade, mas em parte,
e também a atuação das instituições a quem o Estado conferiu competência para fiscalizar a adequação do plano. Ok. Kilson, há alguns episódios, há 2 episódios atrás, fizemos aqui um bocadinho de uma reflexão em torno da questão dos licenciamentos, né? E os licenciamentos estão diretamente atrelados a um plano, né? A observância dos planos. E quando assim não acontecem, há aqui ficamos aqui com um dilema, não é? E olhando para aquilo que a doutora Altina esteve a dizer, né, da questão dos planos que existem, mas que muitas vezes não são cumpridos, e a fiscalização da implementação desses planos acaba depois por falhar, isto significa que uma boa parte desse parque que se constituiu pode ter sido constituído sem observação desses instrumentos? Sim, acho que a conclusão é óbvia. Aliás, se nós olharmos para os números, mais uma vez, para o nível de cobertura de instrumentos que nós temos, um levantamento que nós fizemos na altura em que falámos sobre isso, cerca de mais de 80% do território, na altura com a divisão antiga, não é? Sim. Porque se formos com a atual, a percentagem é maior, mas mais de 80% do território nacional não tinha planos. Digo, planos, instrumentos, né, urbanísticos. Acho que é necessário, se me permitir dar uma chega aqui no comentário da doutora Altina. Eu entendo o que a doutora Altina está a dizer e tem razão em algum momento quando refere que sim, nós temos as leis, né? Ou seja, temos os instrumentos que nos indicam o caminho. E já falamos sobre isso, até o Sistema Nacional de Planeamento também é fértil nisso. Por exemplo, a questão da lei de terras, eu acho que é nesse sentido que a doutora Altina estava a falar. A lei de terras, a lei do ordenamento do território e urbanismo e os seus regulamentos indicam os caminhos que nós devemos seguir. Tanto é assim que, por exemplo, as áreas que são concedíveis ou não também estão definidas. Aquelas que estão no domínio privado do Estado podem ser concedidas, as que não estão não podem. Acho que é nessa perspectiva mais macro. Mas na perspectiva, diria, intermédia, micro, na questão da elaboração dos planos e seguindo a lei, né? Se olharmos para a lei depois diz, olha, cada município tem de ter esse tipo de planos. Depois há outros planos infra, né? E são esses instrumentos que depois vão nos permitir organizar os nossos territórios, que nós não temos. Os que existem, a maior parte deles está desatualizado, está em desuso. Precisa ser revisitado, precisa ser reavaliado, precisa ser refeito, não é? Para terem noção, o plano mais recente que nós temos, acho que é o plano municipal de Moçambique, e deve ter 1 ou 2 anos. Acho que foi aprovado o ano passado, aprovado e publicado o ano passado, se não estiver enganado. É o mais recente que nós temos. Tudo o resto são planos já antigos que já deveriam merecer revisão. Quer seja, por exemplo, os planos municipais de Benguela já são muito antigos. Acho que o Bié, o Ambo também já são muito antigos. Mesmo os de Luanda, que acho que é a província que tem mais instrumentos, a maior parte deles também já está no período de revisão. O que nos leva depois à questão que coloca o Miguel, que a maior parte do parque habitacional, e não só, que foi edificado, a maior parte desse parque, sim, foi edificado sob condições, sob a ausência de instrumentos. Que nos leva depois a questionar, okay, como é que nós vamos licenciar edificações ou obras sem que exista um plano? Ou seja, um plano, para além de muita coisa, é também um instrumento de check and balance, de controlo, de perceber e de limitar até a atuação do privado. Ou seja, por isso é que referi bem a doutora Altina, é que a elaboração, a promoção de instrumentos é uma função pública do Estado. Porque cabe ao Estado, enquanto, diria eu, regulador, enquanto guardião do bem-estar social e da proteção dos direitos dos cidadãos, dos privados e das empresas, perceber em que medida em que é que ele vai disponibilizar os terrenos, em que forma é que ele vai disponibilizar os terrenos, para que depois não haja conflito entre os cidadãos ou entre os requerentes. Tem que ter um árbitro. O Estado aqui funciona como um árbitro. Quando ele diz, olha, não, Miguel, aqui você só pode construir 5 casas. E só pode ter 3 pisos. E o recuo é de X metros. Ele está a conformar, porque ele depois, lá está, o plano vai indicar que usos é que coabitam ou não coabitam, para permitir
que aquele espaço possa garantir qualidade de vida àquelas pessoas que vão lá viver. E é isso que nos falta. Isto significa que estes instrumentos que nós reiteradamente vamos batendo, eles chegam até este nível de informação, de dizer que nessa área, se vais construir, só podes construir até 3 andares e só podes fazer escola ou hospital, né? Portanto, até este nível de informação o plano contém. Exatamente, porque Isso significa que todo esse desfile de imóveis que nós fomos assistindo, o seu nascer, não teve isso. Portanto, se tem um prédio na Maianga com 10 andares, não há um documento legal que diga que para essa área tem que ter 10 andares. Não. Foi um outro critério qualquer, né? Se nós olharmos, por exemplo, Talatona é repleta de condomínios. Hoje já existem também alguns edifícios, órgãos do Estado e alguns edifícios também empresariais, mas a marca dominante de Talatona são condomínios, né? E são térreos, né? Na sua grande maioria. Também foram edificados, enfim, obedecendo a outros pergaminhos, que não necessariamente um instrumento de ordenamento do território. em relação à Talatona, eu confesso que eu tenho algumas dúvidas, porque da informação que eu tenho é que existia um instrumento prévio para a Talatona, pelo menos na parte consolidada, porque depois, quando olhamos para a Talatona, percebemos que alguma coisa depois não correu bem, porque ela depois está ladeada pela informalidade. Em algum momento, a implementação do projeto teve alguns constrangimentos. Sim. Agora, o que nós podemos discutir são as opções que o instrumento depois indicou. Isso já é uma questão mais técnica, não é? Aqui é a nossa grande questão. Quando existe instrumento, não é? Quando existe instrumento. Em Talatona, não havendo instrumento como tal, não sei, eu não posso garantir, porque eu não tenho conhecimento de que ele exista, porque eu não vi. Os instrumentos de Luanda, os instrumentos urbanísticos, nós temos conhecimento tipo Quilamba, Camama, Sequel, Sambizanga, Mussulo estava a ser elaborado, Futungo. São instrumentos que nós sabemos que existem porque nós conhecemos. A Talatona tem algumas dúvidas, eu vou aqui deixar em aberto, pode ser que ele exista e eu não tenha conhecimento. Mas ali depois, lá está. Até essa questão, o instrumento existindo, né, permite essa discussão mais técnica. Nós ainda nem chegamos nessa discussão, a esse tema, a essa parte de discutir conceitualmente a essência do instrumento. Nós ainda estamos a discutir a necessidade dele existir, o que é mais grave. Pois. É exatamente o que estás a dizer, porque depois, dentro dos instrumentos, existem escalas. Quando nós queremos, as pessoas confundem muito isso, as pessoas acham que o PDM, Plano Diretor Municipal, é a solução para tudo. Não, o Plano Diretor Municipal é um instrumento estratégico do município. Por exemplo, quando nós tivermos a intenção de fazer concessões de direitos fundiários, o Plano Diretor Municipal não serve por causa da escala. Consegue explicar isso em outras palavras? Vamos imaginar que nós estamos a fazer um sobrevoo, um avião. Nós estamos, sei lá, 5 km de altitude. Nós olhamos para o território e vemos uma mancha, certo? Certo. Então, eu vou dizer que, em princípio, o plano diretor olha dessa perspectiva. Olho para o território como um todo e depois vou, por exemplo, técnica do zonamento, vou definir áreas de uso predominante ou uso coabitado, por exemplo. Mas olha, essa área aqui é de indústria, porque eu estou a olhar para o conjunto e vou, entre aspas, dividir ou separar ou harmonizar o território com funções diferentes. Indústria, habitação, escola, saúde, e vou compor uma espécie de mosaico, um puzzle, não é? Para as pessoas entenderem. E eu depois formo um tecido, fazendo a via principal é esta, tem essa dimensão. Essa é a escala macro do plano. Vou indicar, vou ter que saber, por exemplo, o número de população, vou estratificar a população, porque tenho que perceber se a população é maioritariamente jovem, não é jovem. Tudo isso depois vai condicionar a maneira como eu vou intervencionar. Mas se repararem, eu estou a olhar lá de cima. A rua, o passeio eu não vejo. Quando eu estiver a fazer o bonequinho, o desenho, eu não vejo isso, né? Porque eu estou tenho uma visão muito alta, porque estou a olhar para o território como um todo. À medida que eu vou descendo, as pessoas perceberem, eu vou aproximando e vou
direi eu, se eu tinha uma abrangência de tal território, eu vou encurtando. E à medida que eu vou descendo, eu vou tendo tipo de planos. Por exemplo, plano diretor, está aqui. Depois eu vou ter plano de urbanização. Já abrange uma área mais pequena, mas com maior detalhe. Já há mais informação. Já há mais informação. Ok. Já tem o passeio, já tem eventualmente o lote. E se eu quiser ter mais detalhe ainda, eu vou ter o plano pormenor, que já é um pedaço mais pequeno, mas que me dá mais informação. Já consigo ver os lotes, a dimensão real dos lotes, os afastamentos, a dimensão do passeio, perfil de via. E é nesse sentido que eu vou ser capaz de dizer, o Miguel vai fazer um requerimento para, por exemplo, de superfície. Quero uma casa. Eu já tenho o plano. Vai dizer, não, eu quero uma casa para ali. Eu vou dizer, não, o plano diz que aqui não é uma casa, mas é uma indústria. Então vou indeferir o seu pedido. Se for, por exemplo, aqui dá para fazer uma casa, dá sim senhora. Então, mas quais são as condições? Olha, a sua casa tem que ter 2 pisos, o afastamento, a distância entre o muro da frente e o início da casa tem que ter X metros. Eu já estou em condições, porque eu vou condicionar, eu vou estabelecer os parâmetros geométricos e os indicadores urbanísticos que vão condicionar a maneira como você vai utilizar aquele espaço. Porque depois tem que ver com o tipo de infraestruturas que eu tenho. Aliás, é o plano que depois vai definir, em função do tipo de estrada, do perfil de estrada, que vai definir o tipo de infraestruturas que eu vou alocar. E isso vai definir a capacidade de carga que essa infraestrutura vai absorver. Ou seja, quantas pessoas posso ter naquele espaço, que tipo de indústrias posso ter naquele espaço. Os instrumentos são tão importantes por causa, essencialmente, disso. Garantem que o uso e aproveitamento útil do solo é sustentável e garante que não vai ser saturado e que todo mundo possa ter acesso, direi eu, em igualdade de circunstância. Por isso é que nós precisamos de ter os instrumentos. Não é um capricho, direi eu, da classe inteira. Não, é porque ele condiciona tudo o resto. E depois, com isso, o cidadão requer o seu direito, qualquer que ele seja, que a lei prevê, e lhe é garantida essa posse titulada. Ele tem a segurança. E com isso ele pode recorrer, por exemplo, ao crédito bancário para edificar o seu negócio, a sua habitação. Quando vocês repararem, é um ecossistema que funciona. Começando essencialmente na elaboração do instrumento, que depois vai garantir que eu, cidadão, consiga exercer o meu direito à habitação, o meu direito à educação, à saúde, aos transportes, ou seja, direito à qualidade de vida. Exatamente, pois. Pronto, isto garante, no final, garante o sucesso de uma governação também, né? Garante ali que possamos ter linhas bem definidas para o exercício da governação. Arquiteto, se me permitir, Eu ia vou mesmo aproveitar passar-lhe a palavra. sim, algumas deixas do arquiteto Kilson. A questão das leis existirem, não, a questão da desatualização das leis não pressupõe a inexistência da lei. O direito é dinâmico, assim como a arquitetura, o urbanismo, são ciências dinâmicas. Eu acho que a arquitetura de 2002 não é a mesma de 2025, não é? Há sempre, não sei como é que os arquitetos lidam, mas tem sempre uma coisa que muda, não é? Essa parede será pintada dessa cor, 2025 a tendência é outra, não é? Acho que a arquiteta Nerica depois vai dar mais ênfase nesse assunto. Dizer que o direito também é estático, não é estático, o direito é dinâmico, o direito evolui com a sociedade. O legislador de 2015 não é o mesmo de 2025, só para perceberem que até a própria nossa lei de terras também precisa ser atualizada, né? Já tem algum tempo. Por isso, ser a razão, né, de agradecer esse espaço, que certamente também vai contribuir para o desenvolvimento do próprio direito fundiário, a forma como as pessoas percebem o direito imobiliário em Angola. Então, é referir a falta de atualização, não pressupõe a inexistência de matérias que vão legislar, né, o direito urbanístico. Isto quer dizer quer dizer que nós temos o Ministério, né, do Território. Pronto, o que a doutora quer defender é que, sem prejuízo desses instrumentos, alguns deles já estarem em fase de atualização, ou seja, requererem alguma atualização, ainda assim devam ser válidos para o exercício que nós estamos aqui a falar, que é a concessão de direitos fundiários. Enquanto não existirem, ou seja, enquanto uma lei não for revogada, ela continua sendo válida. Ou seja, para invalidar, deve existir uma nova lei
E porque nós falamos aqui, não é, da separação de poderes, e quem faz isso é a Assembleia Nacional. Para uma lei ser promulgada, para ser conhecida, deve ser feita, não é, pelo órgão competente. E nesse caso é a Assembleia Nacional. Não é? A minha questão não é que não existem leis. Existem. Algumas estão desatualizadas, precisam ser conformadas aos parâmetros atuais, porque existe um poder central, como eu disse naquela hora. Existe um poder central. Temos o titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República. Né? O Presidente da República é auxiliado pelos ministros. Nós temos o Ministro do Urbanismo, né? Ambiente e Habitação. Nós temos o Ministro do Território. Né? Será que essas pessoas não têm mecanismo, não têm instrumentos? O que essas pessoas fazem? Porque dizer que não temos instrumentos neste patamar, estou a colocá-lo já a nível nacional, quer dizer que esses entes ou nada fazem ou pouco fazem. Bom, nós quando falamos, o instrumento que nos estamos a referir aqui não são as leis como tal, ou os decretos presidenciais. Estamos a nos referir aos planos urbanísticos. Sim, como o arquiteto também já que referiu, o plano municipal está na sua infra-hierarquização, porque nós temos que olhar. Né? Tem o poder central, temos o provincial e temos o municipal. O plano diretor urbano, estamos a falar do infra, estamos a falar do municipal. Então deve haver uma hierarquia, tem que ter um plano nacional, tem que ter um plano provincial e tem que ter um plano municipal. O plano municipal é que vai atender às necessidades infras, porque eu, enquanto como é que eu vou dizer, administradora de um município, pressupõe que eu conheço as necessidades da minha circunscrição e da minha população. É com base, não obstante termos um plano a nível nacional, a nível provincial, é importante ter um plano infra, que é o plano municipal, que vai atender às necessidades básicas, que vai atender às necessidades sociais, culturais, não é? Da população que reside. Exatamente. E é sobre isso, e é sobre este plano que nós estamos aqui que a nossa conversa está a focar. Por um lado, a necessidade e a importância da sua existência, e por outro lado, havendo esse plano, há a efetiva implementação, a efetiva observância daquilo que dizem esses instrumentos para o fim último, que é depois a edificação, que é o tema central da nossa conversa. Sim, né? Que é a edificação as edificações que nós temos, e se houve ou não, ainda que em termos mínimos, o cumprimento do que dizem os planos, os instrumentos de ordenamento do território. Sim, arquiteto, esses planos, volto a referir, eles existem. Podem estar desatualizados, mas existem. Pronto. Agora, uma outra questão é a questão da aplicação. Nós falamos de um período atrasado, de 2002, não é? Por hipótese, eu acho que o Talatona começou em 2000, começou a ser edificado mais lá para os 2000, começou antes, 2000, né? Em finais de 90 eu soube que teve uma empresa, acho que a URB, na altura. Edurbe. Exatamente, a Edurbe era do Estado. E foi a Edurbe que fez o loteamento do Talatona. Sim, havia ali uma parceria, né? O Estado e o privado. E um privado, tiveram, né? Ok. As EPP que o PPPs, arquiteto que já que referiu, né? Para mim, se houve loteamento é porque houve um plano. Rotina, desculpa. Vamos só aqui subentender, isso né? Era bom. Sim, né? Por isso é que eu coloquei sim. Se houve um loteamento é porque houve um plano. Podia ser não um plano, pronto, conforme, né? Deve ser, mas é um plano. E o que eu gostava também muito de dizer aqui é que, não obstante os instrumentos existirem, é necessário que esses instrumentos sejam aplicados. A questão da aplicabilidade. Pode existir uma lei e essa lei não ser aplicada. Então, de nada serve uma lei que não é aplicada, uma lei que não se satisfaz. Nós tivemos, repito, na EGT instrumentos, né? Instrumentos urbanísticos estavam aí. Mas há pessoas
que construíam sem obedecer esse plano, mesmo já sabendo que existe um plano. Ou seja, será que a inexistência, vamos supor, né, por hipótese, a inexistência do instrumento é que faz termos estas construções desordeiras? E quando existem, por que essas construções ainda persistem? Deixe no ar. Pois, isto na verdade é bastante curioso. A inexistência é que provoca essas construções ordeiras ou não. Que, mesmo naquelas circunscrições em que existem planos, nós conseguimos perceber que há ali depois uma grande batalha, né, entre o Estado para fazer cumprir as leis e o cidadão que, com a sua dinâmica, tem uma força tremenda e acaba por transformar o espaço numa velocidade tal. Eu vou aqui fazer a leitura do artigo 15º da Lei de Terras, que é a Lei 9/04, que diz o seguinte: a constituição ou transmissão de direitos fundiários sobre as terras, bem como a ocupação, uso e fruição destas, regem-se pelas normas constantes dos instrumentos de ordenamento do território, planeamento urbanístico, especialmente no que toca aos objetivos por eles definidos. Em outras palavras, estamos a dizer assim: eu, a entidade concedente, a administração municipal, por exemplo, para eu conceder um título a um cidadão ou a uma empresa, né, eu tenho que obedecer aquilo que diz o plano urbanístico da minha área, do meu município, da minha circunscrição. Se um cidadão requerente solicitar um espaço para construir uma escola, eu, a entidade concedente, tenho de ir ao meu plano, ao meu instrumento de ordenamento do território, que já vimos aqui que não pode ser o plano diretor municipal, porque o plano diretor municipal apresenta estratégias, depois tem que haver outros instrumentos abaixo do plano diretor municipal que vai mostrar a definição exata e os limites exatos de cada lote, cada terreno. Então, eu, munido desse instrumento, imediatamente a seguir ao plano diretor municipal, vou dizer: olha, meu senhor cidadão, meu caro cidadão, você quer construir uma escola, nós temos aqui esse espaço que está a norte do município, ou a sul do município, ou a leste do município, que tem exatamente as características e dimensões que o senhor precisa. E ela traz consigo, dentro da regulamentação desse instrumento, né, porque cada instrumento depois tem que ser acompanhado de um regulamento que fala das questões dos parâmetros geométricos que o artigo Kilson estava a falar. E você tem aqui as orientações que traz o regulamento, que é: você tem que construir até 3 andares, ou obrigatoriamente tem que construir 3 andares. Tem que ocupar 40% do terreno, os outros 60% é para espaço verde, para ventilar, para iluminar o espaço e para permitir que as águas escorram e que não seja tudo em betão. E você tem que definir aqui áreas X, Y, Z, tem que ter... Portanto, este instrumento é que vai orientar todo o meu exercício da concessão daquele direito fundiário, desde a entrada do pedido à administração até a entrega do título ao cidadão requerente. Portanto, é isto que diz o artigo 15 da Lei de Terras. E quando esse princípio não é observado, automaticamente estamos a violar a lei. E este exercício aqui tem sido prática. Temos tido observância do artigo 15º no exercício da nossa gestão territorial. E quando assim não é, estamos em presença de atos de ilegalidade também. Bom, a doutora Altina pode responder, ou quem se sentir à vontade para responder pode responder também. Sim, quando não cumprimos com aquilo que está definido na lei, estamos realmente perante uma ilegalidade. Mas isso nos casos em que nós não temos instrumentos, porque a questão é: se eu não tenho um instrumento para seguir, para me orientar, o que é que eu vou seguir? Também há essa questão. Então quem é que está a prevaricar, o Estado ou o cidadão? Ambos. Nos casos em que nós temos os planos e
temos os regulamentos, exatamente aquilo que nós temos que implementar. Vou dar o exemplo do Benfica. É que nós temos uma zona, pelo menos do Benfica, em que nós temos o plano de massa que define exatamente quais são os afastamentos, quantos pisos tu tens que ter e tudo mais. E se o cidadão não cumprir, ele é que está a incumprir com a lei. Agora, nos casos em que nós não temos planos, o Estado é que não está a cumprir com aquilo que definiu na sua própria lei. Doutora Altina, quid iuris? Quid iuris é uma expressão em latim que os juristas gostam muito, que significa o que é que o direito tem a dizer sobre isto, quando há esta zona cinzenta, não é? O cidadão tem vontade, muitas vezes, né, quer cumprir, mas depois não há, da parte das autoridades, uma orientação mais precisa de como é que ele deve seguir. Então, o que é que o direito depois... há sempre ali algum mecanismo que o direito nos dá para conseguirmos contornar essas situações e garantir que depois haja conformidade dos processos, haja depois a sequência ideal de todo o processo que se iniciou naquele pedido de concessão. Então, o que é que o direito depois consegue trazer como solução para uma zona cinzenta destas? Para uma zona em que não há plano, não é? Sim, Queremos não há planos. construir. E depois tem esse imperativo da lei de terras, que as concessões têm que obedecer a um plano. É responsabilizar, não é? As pessoas que deviam fazer e não fizeram. Porque existe um poder que nos representa e este poder tem tarefas a desempenhar e uma das tarefas é legislar sobre determinados assuntos, não é? Que fazem o país andar. E nós, pelo nosso voto, nós votamos e estamos representados. Então, estes é que devem, né, na falta de algum instrumento, quando devíamos ter, saber o porquê que não temos. Até agora, 2025, é que eu não consigo de maneira nenhuma perceber como é que em 2025 não temos planos. Eu prefiro entender que eles existem, mas estão desatualizados e precisam ser atualizados, do que perceber que não temos, a inexistência não existem. Nós temos pessoas que recebem por isto, não é? Para exatamente fazerem isto. Então, nós temos é que ter estes planos, não é? Socorrermos-nos a quem de direito, e questionar a razão de não termos planos. Porque nós temos ministros, nós temos presidente, nós temos deputados. Entretanto, as cidades estão ali, os bairros estão ali. A minha pergunta é, será que esses bairros também são informais? Olhando para nós, né, geralmente, quando dizemos, olha, bairros informais, estamos a nos referir àquelas zonas efetivamente bastante degradadas, que não têm arruamentos, as casas são construídas sem qualquer critério, umas em cima das outras até interrompem o curso normal da via, né? Nós, costumeiramente, chamamos isso de bairros informais. Porque não teve sequer aí uma tentativa de plano de massas que fosse, né? Como disse a arquiteta Nerica. Mas depois temos aquelas construções, aquelas zonas em que até tiveram lá um planeamento e tal, mas que sem a observância desse imperativo da lei, ou seja, não tiveram essa formalização nos procedimentos para que depois houvesse o licenciamento da obra, também podem ser considerados como informais. Se juridicamente os imóveis não existem, também é uma informalidade. Eu tenho estado a perceber às vezes que o povo está mais adiantado do que o Estado. O Estado tem que se fazer presente. Né? Tem que se fazer presente, o Estado tem que atuar, o Estado tem que desempenhar o seu papel, que é garantir um ambiente sadio, é garantir a habitabilidade, é garantir aquilo que está na Constituição, não é? E exercer, porque os bairros não surgem da noite para o dia. Eu estou sempre a referir que
nós somos representados e a representação começa a nível nacional, provincial e municipal. Para este bairro surgir é onde é que está a fiscalização dos municípios. Em Eu 2000... refiro-me também àquelas zonas mais consolidadas que mereceram ali também alguma preocupação, até com as infraestruturas, com as estradas, os passeios. Portanto, aquelas, nós normalmente chamamos de urbanizações, né? Os condomínios, aquelas zonas que tiveram mesmo ali um tratamento que era a nível das infraestruturas, que era a nível da definição dos arruamentos e tudo isso, mas que depois nesse processo formal falharam. Então também são bairros informais. Mas quem falhou? Quem construiu ou não teve plano? Fiquei sem perceber. Porque não tem um plano, né? Não tem lá um instrumento de ordenamento que depois fosse guiar todo esse procedimento que aqui falamos, que é um instrumento define o uso que aquele lote vai ter, e é com base nisso que depois o poder público vai vai primeiro conceder o título de direito fundiário e depois conceder a licença para a construção. Se esse procedimento falhou, por inexistência do plano, né, do instrumento de ordenamento, aquele bairro também é informal. Ainda que seja um condomínio e tal, bem construído, também é informal. Daí a minha questão, quid iuris. Eu acredito que até estes, embora alguns bonitos, aparentemente bem pensados, também são informais, porque temos pessoas a viverem em muitos condomínios que não têm uma documentação que diga que esta casa realmente é minha. Ela não tem o direito sobre aquela casa. Não tem o documento de desanexação que lhe dá o poder sobre aquela casa. Desanexação é o quê? Só para as pessoas perceberem. É como um edifício. Nós temos um lote onde tu constróis um edifício e depois tens várias frações, ou seja, vários apartamentos. Depois temos que desanexar para cada pessoa que ali vive ter o seu documento que diz que esta casa me pertence. E essa ação é feita onde? No município, na administração municipal? Sim, isso é nas administrações municipais. Isso tem que acontecer, mas tudo depende também do plano, que isso tem que estar tudo legalizado. Aquela terra tem que estar legalizada para se poder fazer essa desanexação. Ou seja, começa assim que quando sentirem-se à vontade também podem depois intervir. Temos, né, o macro, que é a área onde foi edificado o prédio, né, ou o condomínio com 70, 80, 200 casas. É um lote que, em condições normais, idealmente tem também a sua documentação, né, aquele lote, mas depois cada terreno onde foi construída uma casa também tem que ter o seu documento. Sim. É a tal da desanexação, né? Desanexou daquele macro que é o condomínio todo, né? Exatamente, porque quando foi concedido o terreno, ele foi concedido como um único para um fim. Projeto de casa, de habitações, também vai ter serviços e por aí fora. É um projeto único. Mas, no entanto, cada pessoa que for para ali, ela vai comprar uma parcela daquele terreno. E ela tem que ter o seu direito sobre aquela parcela. E é essa desanexação que lhe dá esse direito. Ótimo. Que diz que este pedaço de terra me pertence. Ou este edifício, ou essa habitação, ou esse escritório me pertence. Dentro de um edifício ou dentro do lote, vamos assim dizer. Isto torna o nosso parque imobiliário com alguma... ou fragiliza, né? De alguma forma, o nosso esse parque imobiliário que até é motivo de orgulho para nós, né? Nesses 20 anos conseguimos constituir esse parque, né? É um ativo, não deixam de ser ativos, né? São ativos financeiros até. O que o senhor referiu mais antes, a questão depois de eu poder usar o meu imóvel para uma negociação formal junto do banco ou de um outro fundo corporativo. Portanto, são ativos esses nossos imóveis. Mas depois, quando o processo da legalização deste imóvel, né, juridicamente está beliscado, então, enquanto ativo, também já começa a ser fragilizado. Enquanto ativo financeiro, ele torna-se frágil. Foram ditas muitas coisas interessantes.
E a questão da elaboração, promoção, aprovação, ratificação, divulgação, registro dos instrumentos é fundamental. E a função primária do Estado, a doutora Altina referiu bem, é daquelas responsabilidades que o Estado não pode abdicar. Não pode, sob pena de condicionar toda uma cadeia, todo um ecossistema que deveria garantir a segurança jurídica, deveria garantir o direito à habitação e os direitos fundamentais, se quisermos. Isso norteia o país? Aliás, nós temos discutido intramuros de que muito dificilmente vamos ter um desenvolvimento sustentável e harmonioso no nosso território sem os instrumentos. Aliás, a prática nos mostra isso. Acho que não precisamos de procurar por muito, é só olharmos para a maneira como os nossos bairros, as nossas cidades estão construídas, estão consolidadas. E fiquei com uma deixa da doutora Altina. Tem a ver com que ela referiu que o povo, que a população está muito mais adiantada que o Estado. E os números mostram isso. Aliás, só nós olharmos para a quantidade de construções informais que existem. Ou seja, o que tem de existir aqui é um olhar mais atento do Estado para as pessoas que constroem, para as pessoas que transformam o território. Porque a maior parte do tecido construído é feito na informalidade, é a autoconstrução. Temos uma outra iniciativa do privado que constrói os condomínios, uns a grande escala, outros até mais pequeninos. Não é? E depois aqui tens o ecossistema da construção civil que emprega muita gente, por exemplo. Ou seja, ainda essa questão econômica da empregabilidade, da renda e do fluxo que tem que ser permanente para gerar consumo e com isso gerar bem-estar, que o ecossistema do urbanismo também garante. Ou seja, quando nós olharmos para a importância sistémica que os instrumentos têm, vamos perceber que ele vai desde garantir trabalho desde os arquitetos, urbanistas, engenheiros, sociólogos, antropólogos, tudo mais, porque na elaboração do instrumento o princípio básico é da interdisciplinaridade. Participa um número quase infinito de pessoas, não são só os arquitetos, felizmente. Participam engenheiros, cidadãos, a população, aliás, é convidada, é obrigada, entre aspas, a participar, a opinar, porque são eles, no final do dia, que vão ser os beneficiários dessa ação. Então o Estado tem que parar e perceber, e já se falou aqui da legalidade, não me quero repetir, sim, nós estamos perante um cenário de profunda ilegalidade em todos os processos. Isso depois acarreta uma insegurança que vamos ter, com muita certeza, muitos problemas no futuro. Muitas batalhas judiciais. Por um lado, há a necessidade de ter um instrumento. Por outro lado, há a necessidade de satisfazer uma necessidade básica. E um dos argumentos que nós temos ouvido com alguma frequência é de que não há recursos financeiros para os instrumentos. Para mim isso é um falso problema. Até porque a própria lei dá-te instrumentos, dá-te recursos, ferramentas. Num cenário em que não existe dinheiro, tu possas implementar instrumentos. A lei é tão flexível, por assim dizer, que até diz que determinado governo, determinada administração pode implementar diretivas para, naquele momento, organizar o seu território. Tem os esquemas de ocupação do solo, tem os instrumentos supletivos, que não tendo, diria eu, a natureza rígida, entre aspas, e técnica dos instrumentos formais, permite organizar o território. Arquiteto, se me permitir, só para eu não esquecer, para dizer o que eu também queria dizer há uns instantes, mas porque acabei por me esquecer. Era quando o arquiteto questionou a questão da falta do instrumento, o de iures, né? O que é que se devia fazer. E o arquiteto acaba por responder essa questão. Para nós, né, os juristas, quando uma lei nada diz sobre determinado facto, estamos perante a omissão da lei. E neste caso, o legislador tem que usar uma lei que, no caso em concreto, como ele resolveria aquela situação. Então, ele vai criar uma norma para aquela situação em concreto. É isto que o arquiteto referiu. No caso de não existir um instrumento e temos lá o administrador, ele pode criar diretivas do esquema de ocupação, não é isso?
vai se fazer e só não podemos ficar sem. Se a nível central não temos, então podemos tê-lo a nível municipal ou a nível provincial. Então, isto dá-nos boas para notícias. comatar. Sim. Dá-nos boas notícias com relação àquilo que já está construído, que não terá obedecido a todos esses procedimentos. O direito, né, assim, lato sensu, permite ressalvas, ou seja, permite depois conformar aquilo que já existe, né, as construções que já existem, informais, porque não obedeceram aos pergaminhos da lei, perdão, podem ser depois conformadas num edital ou numa diretiva que quem de direito possa elaborar. É isso? Arquiteto, essa é uma boa questão, mas eu cortei a fala do arquiteto, era mesmo só para crescer. Okay. Vou, a posterior, colocar essa questão que também já tem a resposta. E eu também queria mesmo muito abordar sobre essa questão. Mas Faz vou só questão de sim, colocar. permitir, perdão, arquiteto, Não, sem problema. terminar a fala. Não, a questão que o Miguel coloca é interessante, até porque Sim. dentro da tipologia de instrumentos, em função da zona e tudo mais, existem essas ferramentas. Eu vou requalificar, vou reconverter, não sei. Existe isso. Porque nós não atuamos só sobre terreno virgem. Sim. Os instrumentos são tão abrangentes em que ele percebe, ok, eu posso me ter atrasado, por assim dizer, mas existem pessoas aqui, eu vou aplicar uma técnica para perceber como é que eu posso ou requalificar ou reconverter esses instrumentos ou essa zona e garantir que os direitos das pessoas que lá já estejam, né, há algum tempo não sejam abalados, por exemplo. Ou seja, as ferramentas existem. O que tem é que existir também, em paralelo, é essa vontade, diria eu, essa disponibilidade política, sobretudo, e aqui, sobretudo, dos órgãos locais, porque são eles que sentem primeiro o impacto. São eles que têm que ter a necessidade de promover. A pergunta que eu me faço, e acho que já fizemos várias vezes aqui, como é que é possível pensar dirigir um município sem um instrumento? Como é que as pessoas se orientam? Como é que eu sei que dentro de 10 anos, 15 anos, que é mais ou menos quanto dura um instrumento, a perspectiva de futuro, como é que eu sei para onde é que eu vou levar esse território? Para onde é que eu quero que as pessoas estejam daqui a 10, 15 anos? Qual é a perspectiva de futuro que eu tenho? Até para atrair o investidor, nós falamos muito sobre a questão da previsibilidade que o instrumento nos dá. Eu, enquanto investidor, eu tenho que perceber o que é que o Miguel, enquanto administrador, quer para esse município daqui a 15 anos. Porque eu tenho que pensar a longo prazo e garantir, naturalmente, no processo que o meu investimento tenha retorno e eu consiga criar mais valia naquele território. Então, sim, a lei está aí. Pronto, eu entendo que, por muitas razões, e uma delas, eventualmente, seja a questão da Constituição de 2010, porque a lei do ordenamento de território e a lei de terras são anteriores à Constituição, tenham que ser conformadas assim, isso é verdade. Mas também já discutimos que uma lei que não é utilizada, que não é usada, não pode ser atacada como ineficiente. Não pode. Aliás, é só olhar para o número de instrumentos que nós produzimos há 21 anos para perceber que nós não estamos a usar a lei. A lei está aqui a servir como bode expiatório. Tão simples quanto isso. E nós temos todos os mecanismos para fazer funcionar a lei. A falta de dinheiro, a colaboração com a academia vai diminuir em muito os custos com a elaboração. Nós experimentamos isso. O pior é que há coisas que nós já fizemos e fizemos bem. É só uma questão de perceber como é que as coisas podem ser feitas e replicadas e escaladas. Não é? E é possível fazer isso, sim. E garantir que as pessoas respeitem os instrumentos e saibam quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Uma última questão, e aqui parece-me que é importante porque fala-se muito sobre dinheiro. Ter um instrumento eficaz legalmente, né? Porque para ser eficaz tem procedimentos, tem que ser aprovado, tem que ser ratificado, tem que ser publicado, as pessoas têm que conhecer o instrumento. Garante receitas fiscais permanentes, como o IP, por exemplo, imposto predial. Já se pensou quanto é que se perde de imposto predial? Exato. Porque não existe instrumento, porque as pessoas nem sabem que o imóvel existe. E com isso poder replicar o modelo de autossustentabilidade. O instrumento te permite isso, te garante isso, na verdade. Garantir receitas previsíveis para o município, só via do IP. Sem contar depois com todas as atividades conexas, quer construção, quer fiscalização, quer elaboração de projetos, por exemplo.
Isso facilita a vida de todos, inclusive a segurança pública, a polícia sabe localizar o cidadão porque as casas, o cidadão está toponímia. localizado, o serviço de Os Correios, não é? os correios, obrigada, funcionam em condições, ou seja, é uma série de coisas, de problemas que nós vivemos hoje que serão Solucionados. Solucionados. Hoje as palavras estão a fugir. A nossa Com inglesa. esses instrumentos. Com esses instrumentos. Então, a importância de nós realmente termos esses instrumentos. O Estado só tem a ganhar ao investir na elaboração desses instrumentos. Mas só que também há outra coisa. Nós não podemos fazer os instrumentos ou produzi-los simplesmente pelo facto de produzir. Temos que fazer um diagnóstico profundo daquilo que é a realidade do nosso país. Quais são as realidades, as necessidades reais do nosso país? Para onde é que nós queremos realmente ir? Queremos chegar. Temos o exemplo do Japão. O Japão definiu para onde queria chegar em 50 anos e tudo o que foi fazendo, em termos de tecnologias, foi precisamente para atingir aquele alvo nacional. E nós, Angola, precisamos também definir que alvo nós queremos, que futuro nós realmente queremos para o nosso país. E os planos também vão ditar isso. Se nós definirmos o norte, os planos nacionais vão definir isso, os que vão seguir vão obedecer a isto. E nós vamos saber para onde nós queremos ir. O nosso país, eu acredito que está como está atualmente, precisamente porque nós não temos o norte. Nós não sabemos se queremos ir para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás. Então não conseguimos nos organizar, porque todo mundo está a fazer o que bem entende. Então, se nós investirmos nos planos, se o Estado parar e investir realmente nesses planos e começarmos a implementar, como o arquiteto Kilson já disse, que isso vai empregar muita gente, não só empregar, o estrangeiro vai querer investir aqui porque sabe exatamente para onde o país quer ir, vai transmitir segurança. Então, vamos criar um atrativo para o nosso país. Também tem essa questão exatamente porque nós vamos criar uma identidade, vamos perceber, ok, o que é Angola, que cultura é que nós temos, como nós vamos implementar isso nesses planos. É importante. Pronto, talvez o segredo esteja mesmo aí, né? Olhar para os instrumentos como um investimento e não como uma despesa. Exatamente. Talvez quando olharmos nessa perspectiva, então já consigamos dar a devida importância a eles. Doutora Altina, a palavra é sua. Obrigada. Prontos. Aquela questão que ia se esquecer. Sim, aquela questão que ficou no ar. É importante termos os instrumentos, é importante. Mas mais do que os instrumentos é a aplicabilidade desses instrumentos. Nós precisamos que esses instrumentos sejam aplicados. Porque na ausência da aplicação, né, existem muitos transtornos e esses transtornos são visíveis no esqueleto social hoje. E depois, essa questão da regularização. Uma coisa é aquisição, outra coisa é regularização. Regularização é quando a pessoa já reside no espaço e tem a necessidade de regularizar-se. E é o mais comum que vamos tendo porque essa questão da legislação do direito fundiário, dos direitos fundiários no caso, e muito recentemente a questão dos imobiliários, surge muito depois da existência, não é, do próprio Estado, porque o Estado como tal, antigamente as pessoas já viviam, não é? E porque a propriedade antes era propriedade privada, passa para a esfera do Estado a posterior, não é? Lá com a Lei Constitucional de 1992, depois com a nossa Constituição de 2010, antes do tempo colonial, a terra era propriedade privada. Eram as pessoas, né, com base ao direito costumeiro, que passavam a propriedade, né, era uma propriedade familiar, digamos, né? Era mais o direito costumeiro. Então, com a existência do Estado, fica a questão quid iure daquelas pessoas que já adquiriram o direito antes mesmo da existência do próprio Estado. Essa questão nos faz crer agora. Como é que vamos resolver a questão de alguém, atualmente, que tem uma casa já devidamente construída, mas que não está regularizada nos termos da lei? Vamos destruir esta casa. E como é que fica o direito da habitação? Porque também é um direito com dignidade constitucional. E o Estado, digamos que não está atualmente em condições de satisfazer esta sua missão. Então, cada um de nós vai procurando alguma forma para construir. O que nós depois vamos ter, o nosso maior problema vai ser a questão da regularização e a conformação do uso dos solos.
Imagina que eu, Altina, tenho a minha residência. O outro meu vizinho decidiu construir uma clínica e o outro vai decidir construir uma discoteca. Entre o hospital e a discoteca há uma divergência dos usos. Então, nós temos o direito de legalizar. Eu legalizar a minha clínica e o outro legalizar a discoteca. Como é que o Estado vai conseguir resolver essa situação? Então, o melhor caminho é resolvê-los antes mesmo, né, de existirem essas construções anárquicas, vamos dizer que são construções anárquicas, porque não obedecem ao plano. Do meu ponto de vista, ainda que existem, alguns decidem fechar os olhos e avançar conforme lhes aprover, e o Estado terá amanhã muitos problemas. Por isso é que às vezes ouvimos noticiários de pessoas a pedirem socorro, a pedirem justiça, né? É justiça, é isso que dizem, né? Justiça, partiram justiça, porque eles foram primeiro do que o Estado. É sempre melhor o Estado avançar primeiro. O Estado vai, organiza, loteia, cede, né? Dê a documentação necessária e a população vai crescer com base naquilo que o Estado já previamente ordenou. Nós temos aqui 2 pontos. O primeiro é exatamente a existência já de habitações que foram já construídas e que não estão legalizadas. Essas pessoas, essas construções têm que ser contempladas. Porque nós, quando vamos elaborar um plano, nós temos que fazer o diagnóstico, o que é que existe. Não só analisar o tipo de solo que nós temos ali, os rios e tudo que é natural que ali existe, mas também temos que ver que construções já existem ali, como é que nós vamos adaptar ou agregar ou incluir aquilo que existe no plano. Isto é uma coisa, temos que legalizar realmente as pessoas que estão ali. Nos casos em que as pessoas estão em locais de risco, temos mesmo que arranjar uma forma de tirá-las dali, porque é um risco à vida das pessoas ali. E depois temos um segundo ponto, que é que, como aquilo que tinhas mencionado, que evolui. É uma evolução constante. Nós hoje podemos ter uma zona que é de habitações unifamiliares, ou melhor, casas de 1, 2 pisos, e que daqui a uns 20, 30, 40 anos possa vir a ser uma zona de edifícios altos. Então, é uma evolução constante. Nesse momento está desorganizado porque não temos um instrumento e temos que realmente legalizar as pessoas que lá existem. Temos que nos ajustar até certo ponto àquilo que existe, porque o Estado não fez o seu trabalho na altura que deveria, então agora temos que ir atrás, correr atrás. Porque já existem ali as pessoas, não tem como simplesmente pegar as pessoas e tirar, como fizemos tantas vezes, tirar as pessoas do seu local de trabalho para tirar muito distante, exemplo, pescadores, peixeiras, que a sua subsistência era o peixe, depois levá-los para um local que não existe isso. Então temos que contemplar tudo isso, nesse momento legalizar aqueles que estão lá e nos ajustarmos àquilo que existe e melhorar aquilo que existe. E daqui a alguns anos, futuramente, com a evolução, ver como se corrige o mal que se permitia. Lembrei-me agora de 2 coisas. Eu no início referenciei que o instrumento mais recente que nós temos era do Moçambique, não é? É o do Icole Ibengo, da cidade aeroportuária. Acho que deve ter sido aprovado agora este ano. Foi este ano. Mas depois lembrei-me que o Estado sabe o que deve fazer. Se nós olharmos para as províncias, as novas províncias, Mochico Leste e Quando, elas estão a ter instrumentos de ordenamento de território a serem elaborados. Ou seja, nós sabemos o que temos que fazer. Sabemos. Por alguma razão que eu sinceramente não sei explicar. Será falta de interesse? Não consigo entender. Porque em algum momento queremos fazer. Noutro momento, é o que estamos a dizer, parece que estamos paralisados. E deixamos andar. Claro está também que essa paralisia propicia outro tipo de situações. Nós sabemos. Alimenta, quer seja a máfia dos invasores de terrenos, porque depois cria-se ali um circuito em que o cidadão nem sabe qual é o documento que vale. Nós temos situações em que o cidadão diz que é possuidor, proprietário do terreno, porque ele apresenta uma declaração de cedência e um croquis.
Ele diz, não, eu sou o dono, está aqui o croquis e a declaração. Ele acha que aquele documento tem alguma validade jurídica. Pior do que E isso. isso está contemplado na lei? A lei fala dessas duas figuras, da declaração de cedência e do croquis? Não. As formas de aquisição E dos de direitos onde é que fundiários nasceram? estão. Tem o contrato de compra e venda, tem o direito de superfície, tem a é que nasceram ocupação esses precária. documentos? Então, Na Nasceram, prática? nasceram, nasceram de uma informalidade. Aliás, há um levantamento, acho que a DW fez, que pouco mais de 60% dentro da amostra que eles tiveram da concessão de direitos fundiários é informal. Informal. É uma transação baseada na informalidade. Nessa base, eu tenho na e-mail, está aqui uma declaração que eu passo para si, está aqui o croquis e Essa acabou. declaração é feita entre particulares. Entre não particulares. É Estado Não. cidadão. Entre particulares, o que fere a lei. Porque se nós olharmos para o que a lei diz, nenhum particular, em princípio, é autoridade concedente. A autoridade concedente é o Estado. Por quê? Pelo princípio da propriedade originária da terra por parte do Estado. Para o Estado. Princípio constitucional. Sim. Ou seja, só o Estado, nas vestes de concedente, e depois, naturalmente, o Estado tem várias figuras, entende-se? Quer seja da administração direta ou indireta. Há quem são delegados poderes para fazer a concessão. Mas o particular pode, entre aspas, transmitir, mas ainda assim o Estado tem que ter uma intervenção para garantir que a transmissão obedeça o que a lei define. Ou seja, a maior parte das transações que nós temos entre particulares é ilegal. Não é só ilegal porque não cumpre formalismo, acima de tudo porque não tem documentos. Ou seja, eu estou a transmitir um bem que não existe. Exatamente. Que não me pertence porque ele não existe. Eu não posso ser dono de uma coisa que não existe. Exatamente. E se eu não posso ser dono de uma coisa que não existe, mal posso transmitir essa coisa que não existe a outra pessoa. Mas é o que nós temos. E isso só é mais grave, ou é muito mais grave, porque não temos um instrumento. Porque não temos um norte, como referia a Narica. Então precisamos agora, resolver isso. Arquiteto, essa questão da aquisição já está na lei de terras, já está na lei 9. A lei de terras já consta lá. As formas de aquisição dos direitos fundiários estão lá. As formas e os direitos. Sim, Desculpa só cortar. Agora é minha vez de cortar. Não, agora é minha vez de cortar. Sim. É tão grave Sim. que nós, população, inventamos direitos que a lei não prevê. Pois é. Direito, como é que é? Direito de ocupação provisória. Você vai ver na lei, mas isso aqui não existe aqui. Mas é esse documento que eu depois pego, não, está aqui, passado pela administração. Essa é a parte mais grave. Está aqui o direito de então- ocupação provisória, tem um outro nome qualquer, que depois eu faço a transação. E ainda lá no fim te diz, esse documento vale até a concessão de direito de superfície, tem validade de 1 ano. Vais para a lei tem tipologia de direitos fundiários. São esses que permitem a concessão ou transmissão. Não existe tudo nenhum, isto- na lei não existe isso. Tudo isso. Essa figura surgiu em decorrência de quê? Os procedimentos legais são muito mais complexos. Não são. A questão é exatamente essa. Terias exatamente o mesmo trabalho. Eu penso que a situação que tivemos a falar até mais cedo, a questão da informação, o conhecimento. Porque realmente em Angola nós temos muitas leis. Muitas leis. E se os juristas não dominam tudo, imaginam o capato cidadão. O pacato, melhor dizendo. Pacato, Exatamente. Cidadão. Coitado. Nós temos que legalizar o nosso terreno, temos que fazer isso, aquilo. A administração que é mais próxima do cidadão, embora não tenha a obrigação de fazer isso, eu acho que nós deveríamos ter algum documento ali naqueles painéis que colocam normalmente na administração, a informar o cidadão, olha, se tu queres um terreno ou se vais negociar com alguém, tem que ter isso. Depois de conseguires, tens que tratar disso. Para as pessoas saberem, porque depois nós ficamos perdidos. Ok, eu vou para onde? Depois trato com quem? Depois faço o quê? As pessoas não sabem o que é que têm que fazer. E depois, quando vão para a administração, às vezes encontramos uma tia ou um tio rabugento, não sei, que não nos consegue informar as coisas como deve ser. O Simplifica não acaba por melhorar esse fluxograma processual, por assim dizer, doutora Altina?
Não, o Simplifica não está no âmbito da aquisição ainda, não é? Simplificação Já está. já está. Agora com a janela única de concessão de direitos fundiários. Sim, mas eu ouvi ainda ontem, falava com alguém sobre essa janela, diz que o que vai se fazer é só a transferência para o digital, mas as solicitações continuam nas administrações, as administrações é que vão conduzir o processo normal, ou seja, vão fazer o trabalho da EGTI, o trabalho que a EGTI fazia, só que no âmbito digital. Agora, se isso vai funcionar ou não, é uma outra questão. Mas como é que a janela única funciona sem instrumentos? Mas pronto, não é essa a pergunta. Nessa questão ainda para hoje, tanto é que eu disse ao arquiteto que não gostava de entrar ainda na janela. Não, a janela tem que ser um programa Exatamente, à parte. temos Uma que janela ver. aberta. É uma janela Exatamente. só para ele. Sem outra O que eu queria, questão, a própria administração ter internet que funciona para poder Não, gerir isto isto. vamos Não, mas pronto, não obstante podermos depois olhar para a janela única de concessão de direitos fundiários, em face da preocupação da NERICA sobre a necessidade do cidadão ter uma maior informação sobre quais procedimentos ele deve seguir para até receber o título final. Nós temos o Simplifica, acho que já há uma ou duas versões do Simplifica. E a minha pergunta mantém-se, né? Se já não simplifica um bocadinho esses vários passos que têm que ser dados até eu ter a minha titulação. O Simplifica estava mais no âmbito do licenciamento, mas que naquela conversa que nós tínhamos antes, para ter uma licença, tens que ter licença de vedação, licença de limpeza e licença de construção. Vou chegar aí. Hoje podes com Simplifica, já não precisa de licença de limpeza, podes com a licença de vedação e já limpar. É mais ou menos nesses aspectos. Agora, para a concessão dos direitos fundiários, é essa janela única, né, de concessão dos direitos fundiários que foi recentemente apresentada, acho que dia 16, né, para o público. Então, este tema é melhor termos um programa para informarmos com maior verdade, né? Porque até então ninguém ainda domina ou usa, ou já está a usar, né? essa janela. Eu, por acaso, tive o privilégio de participar num dos encontros em que, na altura também, né, enquanto delegada pelo chefe Kilson, não sei se ele já se lembra, não sei se ele se lembra ou não, mas já estivemos a discutir como é que seria, não é, essa janela única. Então, se me permitir, arquiteto, podemos guardar este tema para mais abertura. O que eu gostava de deixar, talvez, aqui, como temos mesmo a obrigação de informar, né, com algum cuidado a nossa audiência, né, é que existem formas de aquisição dos direitos fundiários. Existe a Lei 9/4, que é a Lei de Terras, e já estão lá as distintas formas de aquisição. Eu aqui vou falar apenas de um, que é o direito de superfície, mas já tem outros que eu já referi aqui, como o direito de propriedade, o direito da ocupação precária, o domínio útil consuetudinário, são formas de aquisição do direito dos direitos fundiários. Há um princípio que o arquiteto também já avançou aqui, que é o principal. A terra é propriedade originária do Estado. Isso encontramos no artigo 15 da Constituição da República, conjugado com o artigo 5º da Lei de Terra. Vem mesmo, é claro, explícito. A terra é propriedade originária do Estado. Mas o Estado pode transmitir este seu direito para outrem. Como é que o Estado vai transmitir? A partir destas formas. Pode transmitir a partir de um contrato de compra e venda, a partir da constituição de um direito de superfície a favor de um particular. E como é que se efetiva isto, né? Em termos práticos, eu, Otina, quero um terreno, vou junto da administração. A administração já deve ter o plano e eu vou fazer o meu pedido, né? Vou solicitar, quero adquirir este espaço, a administração me dará alguma resposta.
caso a resposta seja afirmativa, porque é importante verificar o cadastro para ver se não há uma sobreposição naquele lote em que foste requerer. Dizem também que a janela única vem resolver essa questão da sobreposição, não é? E que essa janela única também já está coadunada com o site, acho que, do Ministério da Justiça, que vai também facilitar a regularização do próprio imóvel, não é? Regressando, então, solicito à administração, a administração vai verificar no seu cadastro, se por acaso estiver livre o espaço e for o uso pretendido também, se for habitação, e no plano também consta habitação, então nós vamos celebrar um contrato. Tá? Depois da celebração desse contrato, vamos celebrar o contrato, vou para o notário celebrar o contrato de escritura pública. Depois de celebrar a escritura pública, tenho que ir na conservatória predial, do registro predial, para registrar o meu imóvel. Só depois desse registro é que eu me considero titular, que aquele imóvel me pertence. O registro é como a publicidade de que este imóvel doravante pertence à senhora Altina Samuel. Tá? E no direito de superfície, se eu pretender transmitir a outrem este meu direito que eu adquirir através do Estado, devo esperar 5 anos. Não é tão logo eu adquirir, estou a transmitir. Tá? Então, 5 anos depois, se eu pretender ainda assim transmitir este meu direito, posso celebrar um contrato com outrem. Esse contrato será válido. Portanto, estes contratos de declaração de cedência que muitos têm e que celebram entre particulares são nulos, porque estás a receber de alguém que não é titular, de alguém que não é dono. Então, a escala é essa, Estado particular. Particular pode ceder depois para um outro particular, mas obedecendo às regras da lei. Quem quiser mais é só nos contactar. Muito bom, muito bom. Isso vai tirar o Sim, para descontrair Passar um bocado. publicidade também, né? É importante também descontrair. Bom, a conversa está bastante interessante e nós vamos entrar já para a nossa reta final e vamos falar do legado que esse parque imobiliário trouxe para o nosso tecido urbano. Esse parque imobiliário, enquanto património arquitetônico, enquanto património urbano, deixa-nos algum legado, né? E, portanto, vamos aqui agora falar um bocado, primeiro, da identidade, a nova identidade que ele traz para as nossas cidades. Nós sabemos que grande parte desses edifícios que foram construídos ao longo dessas décadas foram projetos encomendados do exterior, diretamente para Angola. E que, em muitos casos, até quem os projetou nem sequer visitou Angola e não teve contato com a realidade local. O que deixa-nos ali, tanto alguns corpos construídos, sem que tenha tido essa ligação com o nosso contexto ambiental, primeiro, que nós temos características climáticas próprias, a nossa topografia, o nosso relevo tem características próprias, e depois nós temos também aqui a nossa matriz sociocultural, socioantropológica, que vou querer ouvir de vocês se efetivamente todos esses edifícios que nós temos depois conseguiram contextualizar a nossa realidade local, que é muito própria. Ok. Quando nós falamos de parque urbano, isso é algo que afeta a vida Parque imobiliário. Exato, imobiliário, desculpa. Afeta diretamente a vida das pessoas, né? E não falamos só de casas e prédios, porque isso implica no que cidade nós queremos deixar para as próximas gerações, que vivência que nós queremos ter, e também, né, que parque urbano, né, realmente Angola quer construir. Parque imobiliário. Eu sempre com urbano. Imobiliário, obrigada. Que realmente Angola quer construir.
Realmente muitos desses projetos foram encomendados de fora. O problema não é ter sido feito por estrangeiros, porque os arquitetos, os urbanistas, eles são formados sabendo como devem fazer as coisas, sabem que devem ir ao local para analisar, fazer uma série de análises, estudos, para se poder projetar para lá. O problema é terem sido feitos esses projetos, esses planos, em muitos casos, sem terem em consideração a cultura local, realmente, como foi dita, a vivência, melhor dizendo, das pessoas que habitam naquele local, o clima daquele local, porque a forma como vamos construir em Luanda não é a forma como nós vamos construir no Cunene, não é a forma como vamos construir na Huila, nem muito menos no Namibe. Porque cada local, cada lugar tem um clima diferente, cada lugar tem uma necessidade diferente, tem uma cultura diferente, tem uma vivência diferente. As pessoas vivem o lugar de uma forma diferente. As pessoas convivem de uma forma diferente. Elas circulam de uma forma diferente. Nós vemos que Benguela, por exemplo, temos ali as cupapatas que circulam muito, que agora também estamos a passar muito para ali. Então nós temos que analisar tudo isso. E daquilo que nós vimos, muitas dessas coisas não foram consideradas na altura de elaborar esses projetos. Por exemplo, nós temos aqui Luanda, nós temos vários edifícios, né, aqueles espelhados e tudo mais. E aquilo aquece ainda mais o clima, o microclima daquela zona. Nós não levamos em consideração que precisamos também de uma zona, área exterior, plantar árvores e por aí fora, porque isso também faz parte do parque imobiliário. Exatamente, porque isso tudo faz parte da forma como as pessoas vão viver, vão apreciar aquilo tudo. Se nós vamos olhar para aquilo que foi a construção colonial, apesar de ter sido feita pelo colono, mas levava em consideração aquilo que existia aqui, o clima, a umidade relativa que nós temos em Luanda. Os edifícios não eram, as casas, melhor dizendo, não eram elevadas à toa. Havia uma razão para aquilo ser. Não tínhamos aquelas varandas vastas à toa. Tem uma razão de ser. As coberturas também, do jeito que eram, tinham uma razão de ser. Então não era só projetado porque não, eu acho bonito porque vi no Pinterest. Ou porque o vizinho, uma amiga ou algo do gênero tem isso. Não. É bonito, mas funciona. Depois somos obrigados a ter os ar-condicionados sempre no máximo, né? Num país em que a eletricidade, ok, agora está um bocadinho mais estável, mas não em todos os lugares. Que temos esse problema. Na altura eram os geradores, o combustível, ou seja, há uma consequência, uma cadeia, né? Tudo que é afetado por causa de nós não levarmos em consideração aquilo que são as condições locais. Estava a falar também dessa questão mesmo da umidade. Vou dar um exemplo dos apartamentos do Quilamba, que nós não levamos isso em consideração. É só ver, não se levou bem em consideração a questão da circulação cruzada, esse nível de umidade. O sol, em alguns casos, nem penetra como deve ser ali naqueles apartamentos. O nível de umidade que há naqueles apartamentos é enorme e isso é um problema para a saúde das pessoas que ali vivem. E nós precisamos levar isso em consideração. E é o clima local, a análise, o estudo, precisamente, do local onde nós vamos projetar, que vai ditar essas regras. Não só os instrumentos, porque os instrumentos vão dizer, ok, afastamento, quantos pisos e tudo mais, mas depois há esses detalhes, o tal pormenor, que as escalas que vão descendo, o arquiteto que for projetar para ali tem que analisar tudo isso, exatamente como é que o clima local vai afetar não só o clima, os edifícios também que estão à volta, como é que vai impactar? A sombra daquele edifício, o que é que vai fazer aquilo que eu vou construir? Então nós temos que analisar sempre a envolvente, porque isso vai impactar a saúde das pessoas, o bem-estar, o estado emocional. Tocando um bocadinho nessa questão dos condomínios. Um exemplo mesmo de Talatona. Nós temos aqueles muros altos que até certo ponto copiamos do Brasil e por aí fora. Mas só que isso também induz à delinquência, porque as pessoas estão expostas a andar a pé, porque Talatona não foi projetada para as pessoas andarem a pé. Por que não?
tu tens quilómetros, a pessoa andar a pé, não tens, em muitos casos, sombra, não tens aberturas, é como se tu estivesse andando numa gaiola, né? Não tem conforto para as pessoas andarem a pé. Aquilo foi projetado para os carros. Essa que é a realidade. Eu saí da minha casa de carro, ir para o sítio X, Y e por aí fora. Não há caminhos para as pessoas que andam a pé. O percurso que a pessoa faz a andar a pé é exatamente o mesmo que os carros fazem. Quando ele é projetado a pensar nas pessoas andarem a pé, porque os planos devem contemplar primeiro as pessoas que andam a pé e depois o resto, o arquiteto Kilson, que é especialista aqui na questão dos transportes, pode confirmar isso, e depois o resto, porque o nosso primeiro transporte é isto, são essas duas pernas que nos foram dadas. Então nós temos que poder chegar aos sítios com facilidade. Então eu não vou desenhar o percurso que um carro faz em 20 minutos ou algo do gênero para alguém que vai andar a pé. Ela vai fazer muito tempo. Eu vou encurtar caminhos. Isso, por acaso, foi algo que nos foi ensinado pela arquiteta Maria João Teles Grilo. Que ela dizia que quando fôssemos analisar um espaço, nós tínhamos que perceber os caminhos que as pessoas faziam ali dentro. E nós, ao projetar, deveríamos considerar aquilo, porque elas sabem o porquê que encurtam aqueles caminhos. Talvez porque ali é menos íngreme, talvez porque elas sabem o porquê que estão a cortar caminho ali. Então, se existe aquele caminho, é porque lhe facilita. Então, eu vou considerar aquilo. Então, são diferentes aspectos que não foram considerados e é uma pena, mas podemos melhorar. Um exemplo também, nada contra o condomínio do Cajueiro. Não vão estar a render quando for Não é essa a questão. Também falando um bocadinho sobre essa questão mesmo da mobilidade, quer das viaturas, quer das pessoas a pé. Aquilo está fechado de um jeito que quem passa pela Ponte Molhada, se quiser voltar para a Talatona, tem que dar uma volta enorme, porque o condomínio fechou aquilo de um jeito, tem uma extensão enorme que não permite uma circulação melhor, que dificulta. Então, os planos também vão prever isso. A distância, os percursos que as pessoas vão fazer, não só pessoas a pé, mas também a própria circulação, né? Para facilitar. Ok. Aquilo são o quê? 100 e tal, 200 e tal metros, mais ou menos, que é considerado mais ou menos por aí. Mas aqui em muitos condomínios não respeitaram essas regras. Aliás, acho que no nosso país fizeram o que bem queriam. É do tipo, vamos vender qualquer coisa para eles, não compreendem mesmo, então... E nós aceitamos. Agora, nós precisamos melhorar, corrigir aquilo que foi feito para termos um país melhor. Bom, antes de... Não sei se o Kilson também quererá comentar acerca disso. Eu estive aqui a pensar, enquanto a Nerica falava, sobre a questão dos projetos que vieram já prontos e foram depois implementados, com um ou outro ajuste que tiveram que ser feitos em função das questões do solo. Não terá a ver também com quem financiou os projetos, por exemplo. Eu é que dou o financiamento e trago também aqui as minhas condicionantes. O projeto tem que ser feito no gabinete X, ou no ateliê X, e então acabamos por ter, e aqui mais concretamente falar do Quilamba, né, que foi no âmbito do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, com financiamento, com recurso a financiamento externo, e naturalmente quem financia depois também tem coloca as suas condições na mesa, né? Olha, quem vai fazer é isto, quem vai construir é este. Eventualmente também depois tenha sido esta a consequência de nós termos, bom, estou eu aqui a conjecturar, não é? Terá sido essa a consequência de termos muitos projetos que depois não conversam com o local. Sim. No caso do Quilamba e também de muitas urbanizações que foram construídas, é que o Estado fez um contrato do tipo IPC, que é do tipo, o empreiteiro projeta, constrói,
fiscaliza e o Estado simplesmente recebe. Nós não... IPC nesse caso. Né? Pronto, isso. Nós não ditamos as regras daquilo que nós queríamos. Nós temos que definir, ok, se eu estou, ainda que seja financiamento externo, eu conheço a minha realidade, eu tenho que dizer, ok, eu preciso disso, 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 disso e daquilo. Eu tenho que informar, ok? Aquilo que eu quero. Agora, se tu não me informas, eu vou fazer aquilo que eu acho que é melhor. Se eu estou habituada a construir dessa forma, e como muitos arquitetos, infelizmente, fazem projetos simplesmente bonitos, 3D e por aí fora, sem levar em consideração aquilo que é envolvente, e depois é só implementar ali, né? Aquelas casas, aqueles projetos que podem ser construídos em qualquer lugar, entre aspas. E é isso que acontece. Nós temos que ditar as regras. O que é que eu quero para aquilo? O que é que eu devo levar em consideração e por aí fora? E é isso que falhou. E depois, não tinha uma fiscalização nacional, porque aquilo era eles fazerem tudo, quando nós temos nas nossas legislações que quem projeta não deve fiscalizar, tem que ser uma outra pessoa a fiscalizar, até por causa de conflito de interesse, né? Quem projeta não fiscaliza. E foi isso que aconteceu. Nós não podíamos fiscalizar, apesar de, no final, ter-se tentado verificar algumas coisas para garantir alguma qualidade e por aí fora, porque eu sei que a Sigma Group também fez esse papel na altura, que eu participei de algumas reuniões mesmo nesse sentido, mas as coisas já estavam muito avançadas, né? Então já foi ali tentar um Estás a bocadinho. referir ao Quilamba, né? O Sigma participou de alguma coisa no Quilamba? O Quilamba e também as outras Red Projects, exatamente, Outras que? Red Projects. Era como chamavam os projetos, só para acrescentar. Sim. Esses não eram planos, eram projetos de infraestruturas e de construção. Tanto é assim que depois o Estado implementou um processo de regularização dessas habitações. Porque lá está, juridicamente elas não existiam. Houve um projeto, agora esqueci-me de quem estava, o Ministério da Justiça e o Ministério do Ordenamento do Território, que promoveram a regularização desse património do Estado, porque também não estava registado. Sim, ou seja, o Quilamba também, até a altura, pelo menos, não sei se agora, também é um bairro informal. Não, agora Não, já. agora já. Até... Aqueles que sim, agora já terminam de está. fazer o pagamento Pronto, têm. ok. Quilamba agora já sabem tem registro. o processo todo. As frações já estão registradas. Já existe. Então, o que a Nerica estava a dizer, não sei se ainda queres continuar a falar ou... Perdi-me um pouco, mas pronto. Perdeste um bocado. Prontos. Gilson, queres dar uma Parece que ligada que não. que nós temos? Tenho a nesse certeza nosso- que a Nerica tocou nesse nosso nos parque pontos-chave. imobiliário. Não me vou repetir, mas em síntese, o legado que nós temos é, infelizmente, de alguma espécie de segregação social, porque o nosso maior problema foi olhar para o parque imobiliário como um fim último. Aliás, eu acho que o grande problema do insucesso, podemos aqui indicar razões financeiras, mas o grande problema do insucesso do Plano Nacional de Urbanismo e Habitação foi porque ele olhou para a habitação como um fim último. Ou seja, quantos números, quantas unidades eu vou conseguir Exatamente. disponibilizar. E no processo nos perdemos. Porque um plano dessa dimensão tinha que estar acoplado a um Plano Nacional de Urbanismo. Como mesmo o nome diz, é um plano de massificação, de elaboração de instrumentos. Até para teres a cadência necessária para priorizar o tipo de investimento que tu precisavas. Por exemplo, para garantir que a autoconstrução dirigida fosse realizada sob um ambiente em que os terrenos estivessem infraestruturados. Por exemplo, a autoconstrução dirigida que nós temos agora é feita na informalidade, não é? Em muitos casos em zonas de risco. As pessoas, de alguma maneira, têm as suas poupanças. Aliás, o estudo da DW que eu venho referenciando indica exatamente isso, que a maior parte da autoconstrução dirigida é feita recorrendo a financiamento familiar. Poupanças, empréstimos entre pessoas, em que a banca tem um papel irrelevante.
E até percebe-se porquê, porque a banca precisa de garantias. Exatamente. Entendem o processo? A banca precisa que o imóvel exista juridicamente. E que tenhas a posse dela. E que para- tenhas, para que sejas o comprovar, titular do exatamente, imóvel. que Para sejas o servir como titular. hipoteca ou uma garantia colateral. Para que isso exista, eu tenho que ter instrumento. Ou seja, está tudo interligado. Está tudo interligado. Então, o legado que nós temos, porque nós olhamos para o parque imobiliário, para a habitação, fundamentalmente, porque o parque imobiliário envolve também o tipo de usos, o tipo de funções, como escritórios e serviços. Mas olhando para o parque imobiliário, a habitação, o legado que nós temos é de segregar. Não é à toa que os condomínios florescem como florescem. Porque ganhou-se uma espécie de necessidade de sermos exclusivos, de estarmos numa bolha. E aí, diria eu, a condição de qualidade de vida é ter uma estrada asfaltada, ter água canalizada e energia e um ponto de recolha de lixo. Porque os condomínios dão-nos isso. E um campozinho para no final do dia irmos jogar. É o que a Nerica estava a dizer. E eu acho que dentro da cabeça ela está a dizer parque urbano, porque o espaço público foi esquecido. Porque o parque imobiliário não vive sem espaço público, porque o espaço público é o espaço de comunhão das pessoas, é onde a cidade acontece. E nós esquecemos disso. E existe a febre dos condomínios, de vários escalões. Por isso é que Talatona não é para as pessoas andarem. Não é, porque primeiro atinge um público que, em princípio, e erradamente, as pessoas acham que não anda a pé. Que é mentira. Não é? Que não deve andar a pé. Só que depois, o curioso que aconteceu com o Talatona é que, a certa altura, as pessoas perceberam que precisavam ter serviços. Escola, saúde, shopping, ou seja, espaço âncora. O espaço mais democrático que nós temos entre as Talatona é o shopping, é o Bela Shopping. É o Bela Shopping. E onde as pessoas andam a pé. É onde as pessoas andam a pé. E reparem como é que depois a multiplicidade de usos implica necessariamente a uma oferta, aqui a palavra que a Nerica estava a procurar é conectividade, para a mobilidade, para que as pessoas possam andar, as pessoas com deficiência sobretudo. Porque, por exemplo, a partir do momento em que tu instalaste ali uma universidade, a Oscar Ribas, e depois mais tarde do outro lado acho que é a UPRA, e depois mais embaixo tinha uma outra que acho que é do o SIS. E depois começaste a ter sedes de bancos, de empresas de telecomunicações. Tu alteraste por completa a dinâmica daquele espaço. Mas foi uma consequência, diria eu, inorgânica, se quisermos. Não foi pensado nesse sentido. Foi sentiu-se a necessidade, porque os preços aqui em baixo começaram a ficar mais caros. Houve uma espécie de transladação, principalmente do setor financeiro, porque lá está. Depois começamos a ter uma espécie de dualidade de funções. A Talatona deixou de ser só condomínio, começou a ser também um setor de serviços pujante, diria eu. Agora nós temos meio que dois centros, até político em alguns casos, porque fizemos também a transição, se quisermos, dos ministérios da administração pública central, do centro para a Talatona. Mudou completamente e apanhou desprevenido, porque aquilo foi pensado para construir condomínios e não foi pensado para as pessoas. As pessoas não conseguem usufruir do espaço público. E esse é o pior legado que nós temos do parque imobiliário que foi construído nas últimas 2 décadas. Não fomos capazes de construir uma identidade comum, de comunhão do espaço público. E, curiosamente, na informalidade do mesmo acontece. Quantos campos para a prática de desporto nós temos? Quantos? Contam-se nos dedos numa cidade de 10 milhões de pessoas. Entendem? E mais, e se olharmos para o legado colonial, os bairros tradicionais que nós chamamos, têm isso tudo. Tem parques urbanos, tem escolas, tem habitação, tem serviços. Aliás, é só olhar para a forma como os edifícios eram construídos. A parte do piso térreo é serviço. É um serviço qualquer. E depois que começas a ter nos pisos superiores a habitação. A habitação, eu costumo dizer, na casa em que eu vivo, eu não preciso de ar-condicionado. Ou se eu não consigo ter as janelas abertas porque entra mosquito. E o barulho, sério. Eu não posso viver com o mosquito, eu tenho que fazer uma escolha, ou o mosquito, ou... Mas se eu abro as janelas todas da minha casa, a ventilação é cruzada. Mesmo com a construção de edifícios que criam barreiras. Exato.
Há cômodos da minha casa que eu abro as janelas e as portas, não preciso de ar-condicionado. Porque lá está, foi pensada para as pessoas, foi pensada, adaptada ao contexto. E é isso que nós perdemos isso. Não é à toa que nós vemos no Quilamba situações caricatas em que moradores, entre aspas, privatizam o hall. Pois. Fazem do hall uma extensão da sua casa. Porque Privatizam o hall o que é o de hall? circulação. O corredor. É o corredor da entrada do prédio, o corredor da né? Espaço entrada. público. Colocam Ok. tapete de relva sintética, colocam sofás, espelho. É aquele caso, né? Exatamente. E outros fazem pior, né? Noutros fazem sítios, pior. Usam aquilo como seu quintal, né? Usa Fecham aquilo mesmo. como quintal, colocam fogareiro, acendem coisas ali no corredor. Entendes? Não, no Nova Vida, literalmente, fazem mesmo quintal. Sim, Põem mudaram. muros. No Nova Vida, por muro- exemplo, o perímetro do Fazem edifício muro de vedação. fecharam. Uns esticam a parte do rei. Ainda bem que eu estou no rei chão, estica, põe mais 2 quartitos. Pois. Estás a ver? Esse é o lugar que nós temos. Infelizmente. Mas há tempo para mudar. Felizmente temos novas províncias. Há muito espaço para nós reconquistarmos a cidadania. O exercício da cidadania faz na interação entre as pessoas. Nós não conseguimos andar. Eu outro dia partilhei uma foto com vocês em que eu andar no passeio, havia um contentor no passeio. Do tamanho do passeio. Do tamanho do passeio. Também não foi contemplado isso. Desviar o caminho. Não, nós temos, por exemplo, em situações novas, se for agora para a estrada nova do Benfica, aquela que, esqueci-me agora o nome, mas depois da ponte, que vai dar para o novo hospital privado que inauguraram ali no Benfica, na Zona Verde. Fizeram a via e tudo mais. Onde é que estão os postos? Os postos de iluminação estão no meio do passeio. A mensagem que se passa é que não andes aqui a pé. Claro. Porque a infraestrutura não te permite isso. Então, resumindo, o legado que nós temos, infelizmente, é desse mindset de que eu vivo para dentro, eu estou para dentro, estou na minha casa, no meu condomínio, então estou bem. Exatamente. O exterior, infelizmente, esse tipo de Na verdade, o espaço exterior é só como um canal para eu chegar até o meu destino. Saio de é casa, espaço de transição. saio de casa, vou para a escola, vou para É o hospital. é só um uma canal. plataforma que me leva de um Exatamente. sítio para o outro. Exatamente. Infelizmente. Nos outros sítios não. Mas pronto. Doutora Altina, quer dar uma última chega antes de... Quero voltar. sobre esse nosso legado, o legado Exatamente, exatamente. que os nossos imóveis deixam para nós Perfeito. e para as gerações futuras. Sim. Na minha abordagem anterior, eu dizia que o Estado tem 3 elementos, né? Que é a população, território, poder político soberano. Para dizer que Angola é um país soberano, nós somos soberanos. E por mais que tenhamos acordos com os outros países, deve sempre prevalecer o interesse nacional. Olhar para as nossas necessidades e, faça isso, contratar. Nós temos que ir na mesma posição, porque nós somos soberanos. Há uma discussão doutrinária desse politicamente soberano que entende que quem só é político e não é soberano não deve ser considerado Estado. Então, se nós não conseguimos discutir, subentende-se que nós não temos soberania. Então, nós somos um país, estamos aqui, né? Precisamos que quem nos representa possa nos representar com uma qualidade, né? Com a soberania que nós, né? Enquanto cidadãos, entendemos ser. Então, vai este meu legado e dizer também que Angola tem rumo, ainda é possível. Ainda é possível. Essa discussão aqui foi uma discussão, no meu ponto de vista, excelente. Apesar de ter apenas uma única jurista e vários arquitetos, que é em comum, porque nós temos assambarcado o espaço, teria muitos juristas. Então, para mim, isso é uma evolução que das próximas vezes, porque os direitos fundiários são multidisciplinares. Não se concebe apenas com arquitetos, com juristas, são chamados engenheiros, são chamados topógrafos, são chamados psicólogos, inclusive, sociólogos, porque essa questão de levarem porco no condomínio é sociologia. Essa questão de fazer lavra, porco no condomínio, sim. No Quilamba querem, né, levar cabrito nos elevadores, isso aqui é uma questão, qual é a massa? A questão da estratificação social, que tipo de pessoal reside naquele espaço.
Então, a construção deve obedecer também isso, né, que são as questões culturais que os nossos Exato. arquitetos aqui levantaram e muito bem. Então, a questão da casa não está só na casa, também está no espaço envolvente. Então, isto, se não for construir Angola, não sei o que é. Então, é disto que nós precisamos. Precisamos de espaços públicos que falem sobre isto e que nos ouçam também. É preciso ouvir. Por isso é que eu vos disse, né, não basta só as leis existirem. Tem Né? que ser implementadas. Essas leis devem ser, não basta só termos o Urban Talk Podcast e isto não ser levado em consideração. Exatamente. São pessoas formadas, especialistas em diferentes áreas que estão a dar o seu ponto de vista para o desenvolvimento do país. Então, por favor, que conversemos mais, que quem tem o poder de decisão ouça também os outros para construirmos uma Angola melhor para todos nós. Isto é cidadania, isto é amor A à pátria, nação. não é? Exatamente. Pois, estamos a fazer a nossa parte. Esta é a nossa missão, é isso que nós nos propusemos logo no início dessa nossa jornada, é de dar o nosso contributo. Né? Nós adquirimos o nosso conhecimento e continuamos a estudar a cada dia e nós nos sentimos na obrigação, esse é o nosso dever enquanto cidadãos, partilhar e deixar aqui o nosso contributo para que efetivamente consigamos construir uma nação mais próspera, mais sólida e um lugar ótimo para cada um de nós. Só resta-me agradecer-vos as ilustres convidadas, Nerica, Altina, Kilson já é nosso companheiro, e assim, meu caro ouvinte, perdão, caro internauta que tem nos acompanhado, continuamos a agradecer a sua paciência, a sua subscrição e os seus contributos. Vamos continuar a falar sobre esses temas. Haverá uma segunda parte sobre essa temática do parque imobiliário que nós constituímos, para falarmos também de outras nuances, que já aqui deixamos alguns pontos em abertos e vamos falar numa segunda parte dentro em breve. Até lá, continue conosco.